eu estava vendo você na introdução mostrando a audiência do Congresso com a Ana Paulina Luna, que preside a Força Tarefa de Investigação de UAPs, que trouxe em pauta, à baila, a questão do MK. Do MK, é. Isso é bem interessante porque vários documentos classificados foram expostos, estão tendo audiências, e aquilo que era tido como teoria conspiratória está sendo demonstrado como verdade absoluta. Só que tem algumas peculiaridades aí que é importante a gente colocar os devidos pingos nos is. Pela primeira vez no Congresso dos Estados Unidos, veja, isso é uma informação oficial, tá? Isso não é especulação, isso não é boato. Eles estão, inclusive estava na pauta, consta na pauta da Ana Paulina Luna, a Operação Paperclip, 1957, aonde 1.600 bigodistas, a gente vai usar esse termo, foram produzidos nos Estados Unidos, ocupando cargos-chave na inteligência, na NASA. O próprio Wernher von Braun, que presidiu a NASA, era da Operação Paperclip, ok? Clipes de papel, em português. E interessante que eles que introduziram o MK. O MK eram projetos não só de controle da mente, porque também tem um projeto coletivo. O Peter Thiel foi denunciado, essa denúncia oficial, está sendo investigado, porque ele criou uma empresa, Palantir, que tinha como intenção induzir o comportamento humano, coletivamente, utilizando IA avançada e algoritmos para induzir as pessoas a terem determinado tipo de comportamento. Isso está sendo investigado agora no Congresso dos Estados Unidos. Interessante que o MK foi porta de entrada de vários programas classificados sigilosos, entre eles o Projeto Montauk, Projeto Monarch, Projeto Pegasus, e esses projetos utilizavam pequenos, principalmente em regiões de desastre. O próprio Jake Barber, denunciante militar, ele e o Jordan Josak, que foi agente psiônico, e mais o Michael Herrera, ex-fuzileiro naval, confirmaram isso. Lembrando que o Michael Herrera é um dos denunciantes que está pronto para depor no Congresso dos Estados Unidos. Então, meus amigos, hoje, muita coisa que era tida como conspiratória está sendo demonstrada como verdadeira. Portanto, hoje estamos desmistificando muita coisa, porque muita coisa que era dita 5, 6, 7 anos atrás, algumas são pontuais, outras foram aperfeiçoadas. Claro, com mais luz, mais informação, a gente realmente chega no veredito final do que está sucedendo. Agora, o que é magnífico é o James Martinez. James Martinez foi bem claro. Esses projetos, ele é um sobrevivente do MK. Ele teve no programa do Clayton Morris. O Clayton Morris foi ex-âncora da Fox News. E ele foi bastante incisivo. Olha, esses programas têm como finalidade induzir o comportamento humano. Então, olha, eu falo para vocês, o que está acontecendo no Congresso é surreal. A Ana Paulina Luna também fez uma declaração bombástica, agora há pouco. Tá? A Ana Paulina Luna republicana. Ela conversou com o Loirão, com o Trump, e ele afirmou que a desclassificação dos ficheiros vão chegar e vão confirmar a existência das entidades não humanas. E numa nova entrevista, agora também, recente, foi no último dia 2, a Ana Paulina Luna novamente veio à tona e falou: os corpos, como foi denunciado pelo David Crush, que foi o denunciante mais badalado nos últimos tempos, principalmente em 2023, afirmando corpos e naves recuperadas. Estamos muito em breve de acontecer isso. Lembrando que tivemos o primeiro ficheiro no dia 8, o segundo ficheiro no dia 22, o terceiro ficheiro, o lote da desclassificação pelo Pete Hegseth, secretário de guerra, no último dia 12, e agora teve a Copa do Mundo, que veio atrapalhar tudo. Infelizmente, essa distração teve que ser adiado. Eu até comentei no canal, olha, provavelmente não teremos um novo ficheiro por causa da Copa do Mundo, porque grande parte da população está hipnotizada com isso. Hipnotizado, exatamente. Tanto é que não liga para política, não liga para exopolítica, acho que tem gente que abandonou tudo e está concentrada única e exclusivamente nisso. Eu até falei, será feita uma pausa e vai voltar com força total. E as tecnologias
estão entrelaçadas, tem um vínculo direto com a revelação. Por quê? Quem não entende, acho que a revelação das medbeds, da energia livre, vai vir totalmente independente, sem nenhum vínculo com a revelação das entidades não humanas. Mas isso não é verdade. Por quê? Eu explico. Dr. Greer, ele é bem claro. O Greer deu um ultimato final para o governo americano, para o Donald Trump, até o último dia 29 de agosto. Senão ele vai explodir tudo. O Jeremy Corbell também. Tá? Vai trazer todas as informações, porque é o seguinte, o Dr. Greer tem 800 denunciantes, 5 terabytes de informação que ele acumulou durante 35 anos. Poxa. 35 anos. Ele e o Jeremy Corbell, junto com a MUFON, conseguiram reunir, só para vocês terem uma ideia, o primeiro lote, o segundo lote, o terceiro lote, que deu ênfase em seres plasmoides, aliás, no Congresso dos Estados Unidos está sendo discutido seres de plasma, seres interdimensionais, seres de outras dimensões, pela primeira vez na história. Isso não tem precedentes. Seres de plasma. Imagine, o plasma, que é o quarto estado da matéria. É seres que não têm forma física. Okay? Só uma bola de luz. Ali trouxeram vários vídeos do FBI investigando os seres de plasma. Você encontra tudo isso no site do governo oficial, do Pentágono, atual Departamento de Guerra. Ok? Então, olha, nós estamos próximos de uma quebra de paradigmas sem precedentes. E o próximo grande evento provavelmente será o reconhecimento das entidades não humanas. Mas explicando para você, Luciano, e seu público, por que a MedBed só vai vir com a revelação das entidades não humanas? Porque é tecnologia reversa, é uma tecnologia transdimensional. Ou vou explicar. Se hoje eu chegar e mostrar uma medbed ou energia livre, que é feita através de fusão de plasma, tecnologia transdimensional é uma tecnologia que opera na terceira dimensão, quarta dimensão e quinta dimensão. A medbed funciona assim. E ela é operada por uma IA avançada. Tá? Uma IA que alcançou a singularidade, ou seja, consciente. Então, quando se depararem com essa tecnologia, os engenheiros vão avaliar. A gente quer entender como funciona isso. Na hora que eles forem avaliar isso, eles vão falar, olha, desculpa, o homem não pode fazer isso aqui. Isso é impossível. Impossível. O homem desenvolver essa tecnologia. Impossível. Então, tem que vir no pacote. Revelação das entidades não humanas, juntamente com as tecnologias suprimidas. E este é o grande ponto, porque, veja só, esse que é o grande ponto. Revelar as tecnologias suprimidas requer revelar as entidades não humanas. Uma coisa não pode ser separada da outra. É impossível. Por quê? Você já observou as naves? As naves, elas podem ficar translúcidas, elas ficam invisíveis, e na verdade elas não ficam invisíveis, elas ficam oscilando entre terceira, quarta, quinta dimensão. Elas são um equipamento transdimensional, uma tecnologia que opera na terceira, na quarta e na quinta dimensão. Ontem eu estava falando sobre os metamateriais. O que é o metamaterial? Que está sendo estudado pelo Dr. Gary Noland, tá? PhD, entre outros cientistas. Os materiais metamateriais foram encontrados no Brasil e nos Estados Unidos. Metamaterial é um componente, geralmente eles são encontrados quando uma nave pousa. Então tem o pouso da nave e deixa um pequeno fragmento desse material. Alguns estão sendo presenteados, como na Rússia, com esses materiais, que são cristais, que podem levitar. Então imagine que esses metais não podem ser produzidos na Terra. É manufatura transdimensional. Então, a fuselagem de uma nave extraterrestre legítima, não humana, ela é feita no espaço com materiais puros, 100% puro. E isso não pode ser reproduzido na Terra. Vários laboratórios estão estudando esses metamateriais. Portanto, isso aqui é um indício claro, uma prova inequívoca, que quando apresentarem a tecnologia não humana, as naves recuperadas e os corpos das naves acidentadas, entre aspas, como se uma nave viesse de 50, 30 mil anos-luz aqui para acabar a gasolina. Né? Quebrou, deu defeito. Isso não vai dar defeito. Isso é ridículo esse tipo de explicação. Na verdade, essas naves, eu posso até falar um pouquinho como ocorrem essas quedas, que na verdade tem um histórico desde 1930, Magenta, Itália, que foi denunciado pelo David Crush, tá? No Congresso dos Estados Unidos. E agora, pela primeira vez,
na história, as empresas contratadas de defesa estão na mira da justiça. Lembrando que o segredo, a gente fala de uma organização espúria, Cabal. O que é a Cabal? Onde ela se encontra? Hoje nós sabemos. A Cabal se encontra, o seu QG principal, nas empresas contratadas de defesa. Quais são elas? Lockheed Martins, Northrop Corporation, Aerospace Corporation. Por quê? Porque elas não estão sob o escrutínio da justiça. Alguém vai falar, mas por que elas não estão no escrutínio da justiça? Porque são organizações privadas que prestam serviço para o governo. Explico. Quando começou o processo de acobertamento dos OVNIs em Roswell, em 1947, o coronel Philip Corso, que era responsável pela recuperação dessas naves e destroços, eles não conseguiam lidar com isso, mesmo porque os militares não foram treinados para lidar com entidades não humanas e naves acidentadas. Então, eles recorreram a empresas contratadas de defesa do complexo militar industrial, porque eles topam tudo por dinheiro. A partir desse momento, o segredo foi transferido do controle governamental, da supervisão governamental, e foi entregue para as empresas privadas contratadas de defesa. Tanto é, isso aqui não é teoria da conspiração, tá, meus queridos? Eric Burleson, congressista americano, Tim Burchett, Ana Paulina Luna, são categóricos. Tanto é que existe já uma investigação no MIT Corporation. E o governo Trump autorizou o Eric Burleson a fazer busca e apreensão nessas empresas contratadas de defesa. Ele tem essa autorização do governo federal. Poxa. O próprio Louis Elizondo, até o Louis Elizondo reconhece isso. O Hal Puthoff, que fez parte do projeto Stargate de visão remota da CIA. Também o Eric Davis, também é denunciante, fala dessas empresas contratadas de defesa. Mas você não precisa acreditar em nenhum deles. Acredita no Avi Loeb. O Avi Loeb, que foi nomeado por Donald Trump para um novo conselho de investigação de UAPs. Conselho científico. Lembra do Avi Loeb? Do 3i Atlas, do Muamua. Ele que identificou o Muamua em 2017. Ele que identificou também, ele sugeriu, não afirmou, ele sugeriu que o 3i Atlas seria uma nave alienígena. Pois bem, ele foi nomeado por Donald Trump. E ele agora é o chefe do conselho, um conselho consultivo científico que dá assessoria para a Força-Tarefa no Congresso, tá, a mando do governo federal. Ok? Ele foi bem claro, sabe o que ele falou? Que isso é uma notícia bomba, isso aqui é uma bomba. Isso deveria estar em todos os portais de notícia do mundo. Avi Loeb estava no podcast junto com Hal Puthoff e ele afirmou, olha, eu consultei um engenheiro da Lockheed Martins e eu perguntei dos corpos, eu perguntei também das naves acidentadas. E eu falei para ele na cara dele, viu, é verdade isso que vocês escondem essas tecnologias, que vocês retêm essas tecnologias, e que vocês são os responsáveis pela recuperação desses supostos corpos e naves acidentadas? Sabe o que ele respondeu? Essa informação está correta. Quer dizer que é mesmo. Né? Na cara de pau. E isso, o Avi Loeb publicou há pouco, é nota oficial. E ele falou, essas empresas precisam ser investigadas agora, para ontem. Então, essas empresas é que controlam o grande segredo, são os guardiões do segredo. Eles são a cúpula da Cabal, essa que é a verdade. Essa é a grande novidade, por isso que eu falo que o conhecimento tem que ser aperfeiçoado. E tem mais. Lembra dos Majestic 12? Aquele grupo seleto que controlaria o segredo e o governo oculto? Pois é. Os documentos Majestic 12, agora, para um especialista, foram confirmados como legítimos. Todos legítimos. As datações, os selos da CIA da década de 40, da década de 50, foram confirmados, foram ratificados. Ou seja, os M12 são reais. Isso não é mais teoria, é um fato concreto. Isso... não, porque o que acontece é o seguinte, até 1989, eles alegaram o seguinte, não, esses documentos são falsos, é tudo mentira, é uma farsa, é uma fraude. Aí o outro chegou, pegou os documentos, comparou os selos, as marcações dos documentos
oficiais, sigilosos, no caso, ultra-secretos, SAPs, né, essa designação, SAP, ultra-secreto, são idênticos, batem perfeitamente. Ele refutou essa narrativa pífia, foi refutada. Então, os M12 existem, apesar que eles não usam mais os M12, tá? O último M12 foi o Dick Cheney, que era o vice do George Bush. Tá? Hoje eles utilizam um sistema muito mais sofisticado no comando dessa organização clandestina transnacional. Por que é uma organização clandestina transnacional? Porque ela não respeita fronteiras. Então, essa organização clandestina tem células no Brasil. O próprio Dr. Steve Greer, ele afirmou que no Brasil tem células dessa organização em Brasília, em São Paulo, tem na Europa, tem nos Estados Unidos, são mais de 150 túneis, bases operacionais, 150, só nos Estados Unidos, que ali é o QG principal. Então é isso que está sendo exposto cada vez mais. E outra, o Piu, que é o atual, ele substituiu a Tulsi Gabbard, que pediu demissão, né, o diretor-geral da inteligência dos Estados Unidos. Ele recebeu carta branca do Trump, do Donald Trump, e o próprio Trump recentemente disse: olha, meu querido, pode desclassificar o que você quiser. Desclassifica tudo. E na sequência ele começou a demitir dezenas de funcionários que estavam retendo informação. E o que são essas informações? Eles estão retendo informações, ou seja, são agentes dessa organização clandestina que tem células na inteligência dos Estados Unidos, na inteligência de todos os países do mundo, e tem como seu QG principal, operacional, onde é o depósito, onde eles escondem todas as tecnologias nas empresas contratadas de defesa. E falando em Mad Beds, segundo o Dr. Steve Greer, as Mad Beds são guardadas na fronteira do Novo México. Já estão ali. O Steve Greer já afirmou, ele viu com os próprios olhos, eu sou testemunha ocular, porque ele foi levado através de 6 desertores dos sites negros. Já estão tendo desertores. Parece o filme do Spielberg. Lembra do filme do Spielberg? Teve um desertor que pegou todas as informações e ia jogar tudo na televisão? Então, já existem 6 desertores dos sites negros, dessa organização criminosa, que estão cooperando nessas investigações. Então, o inimigo é real, o inimigo existe de verdade, porém ele está sendo combatido pela primeira vez na história.